E aí, gente, beleza? Tô passando aqui rapidamente para falar a respeito de um assunto vigente no nosso país. E eu vou falar baseado na palavra de Deus. Eu vou falar com base no que a palavra de Deus tem para nos dizer a respeito desse assunto. Porque por mais que muitas das vezes a gente ache, né, que a Bíblia é um livro limitado e que não há respostas para todos os assuntos, na verdade, quando a gente medita na palavra e a gente deixa o Espírito Santo guiar a gente, né, nessa meditação, nós muitas vezes conseguimos ter direcionamentos de Deus para que nós venhamos a, né, tomar determinada atitude. Então, bom, primeiramente eu já gostaria de desmistificar aquela questão de muitas das vezes as pessoas acharem que a Bíblia não se mistura com determinados assuntos. Muito pelo contrário, a Bíblia é um manual da vida que deve ser aplicada às suas. O que a Bíblia direciona a gente fazer na vida como um todo deve ser aplicada, porque caso contrário, nós iremos sofrer consequências de negligenciar a verdade que a Bíblia nos expõe. Sabe? A Bíblia fala sobre a lei da semeadura, então o que a gente semear, a gente vai colher, né? Em Gálatas, capítulo 6, dos versículos 7 a 8 mesmo, fala a respeito disso, né? Paulo também fala em 2 Coríntios a respeito disso, o apóstolo Paulo. Então a gente vê que, através do Espírito Santo, Deus ele deixou direcionamentos para que nós venhamos tomar aqui em todas as áreas da nossa vida. E bom, é, então o assunto que eu gostaria de falar, e eu gostaria até de deixar uma frase inicial aí a respeito desse assunto, né, que é justamente a questão da política. Bom, primeiramente eu gostaria de deixar uma frase aqui, que essa frase é um pouco, ela confronta a gente, sabe? Ela confronta a gente. Essa frase, ela realmente confronta a gente, sabe? Mas muitas das vezes a verdade, por mais que ela seja algo que confronta, ela muitas das vezes a verdade liberta, né? Então a própria palavra diz que e conhecereis a verdade vos libertará. Então, por mais que a verdade muitas das vezes, né, é dolorosa, e por mais que ela seja chata de ouvir no início, sabe? É, Depois, o fato de você ter escutado a verdade, não somente escutado, mas botado o que você ouviu em prática, isso vai te livrar de uma grande consequência futura, sabe? Porque a verdade, ela é como uma vacina. Qual é a função da vacina? A função da vacina é prevenir que um mal maior venha acontecer. Por mais que haja um mal, entre aspas, né? Por mais que haja uma dor ali no início, ela vai estar te livrando de um mal maior. E a verdade, na verdade, é exatamente isso. Ela é dolorosa, mas evita um mal maior depois. Então, bom, o que eu gostaria de falar, a frase é a seguinte: Somente os tolos que acreditam, somente os tolos acreditam que política e religião não se misturam. Por isso, os ladrões continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar. E é exatamente isso. A negligência da verdade nos faz o quê? Nos faz ser enganados. E quem é o pai da mentira? O diabo. Então, muitas das vezes o diabo, como a própria Bíblia diz, ele lança setas inflamadas, né? É, Porque a verdade é que esse mundo é uma guerra espiritual entre o mal e o bem, entre anjos e demônios. E muitas das vezes eles tendem a nos enganar de todas as formas. Então, o que acontece? Eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer pautas aqui, assuntos muito vigentes, muito discutidos aí. Eu vou falar o que a Bíblia fala, o posicionamento da Bíblia a respeito do assunto. E aí, através do posicionamento da Bíblia a respeito do assunto, vocês vão lá e vão avaliar a esquerda e a direita. Qual defende o que a Bíblia defende? E aí aquele que mais defender o que a Bíblia defende é aquele que é digno do seu voto, entendeu? Então, bom, primeiramente o que eu vou falar é a respeito do tema aborto, né? Bom, a Bíblia em Jeremias capítulo 1, versículo 5, a Bíblia fala assim: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, né? Deus falando para o profeta Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Ou seja, a Bíblia fala aqui que antes de Jeremias ter se formado no ventre da sua mãe, ou seja, antes de Jeremias ter se desenvolvido no ventre da sua mãe, né? Antes dele se formar um feto, ou seja, apenas quando ele era, né, o povo até fala, aquele aglomerado de células, Deus já havia escolhido ele para ser profeta das nações. Ou seja, muitas das vezes, aquela pessoa ali que está prestes a nascer, por mais que ela não tenha se formado um feto ainda, Deus já tem um plano
a respeito da vida dela. Sabe, Deus já tem um plano que muitas das vezes vai ser algo maravilhoso. Às vezes, a vinda daquela pessoa na Terra vai, sabe, pode transformar o mundo. Por exemplo, tem vários e várias pessoas que veio ao mundo e transformaram o mundo. E o primeiro foi quem? Qual foi a primeira pessoa que transformou o mundo de modo geral? Jesus. Então, antes de Jesus ter se formado no ventre de Maria, Jesus já tinha o propósito de vir e morrer pelas pessoas para salvá-las dos nossos pecados. Então, bom, a respeito do aborto é isso. A Bíblia é contra o aborto, né? Como a gente pode ver. Sobre o tema família. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, fala assim: Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, qual é o posicionamento a respeito da família? Bom, primeiramente cabe analisar que Deus ele foi o que instituiu a família, porque Deus criou o homem e a mulher, e através do homem e da mulher que gerou toda a humanidade. Então, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ou seja, Deus instituiu a família. Entendeu? Deus instituiu o homem, a mulher e os seus filhos. Então, quando há esse ataque à família, a família tradicional que Deus instituiu, eu não estou falando que não tem que respeitar, tá, os outros tipos de família que possam existir, mas o que Deus criou, qual o plano de Deus para as pessoas, obviamente que não vão viver um celibato, é justamente a união de uma mulher, do homem e os seus filhos. Então, você pode ver que todo ataque à família tradicional está atacando o próprio Deus, porque foi o próprio Deus que falou que o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, Deus ele deixa bem explícito a respeito desse assunto na Bíblia, né? Então, tem outro versículo mesmo que fala assim: Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a sua mulher trate o marido com todo respeito. Então, a Bíblia, ela fala a respeito da família e ela é a favor da família tradicional, né? Bom, a respeito também de outros temas como, outro assunto também a respeito da legalização das drogas, né? Bom, a gente vê que a palavra, ela não fala especificamente a respeito de alguma coisa das drogas, tá? Na verdade, tem até pessoas que falam que tem um capítulo lá que fala, mas é porque é no grego, você tem que ver a etimologia da palavra lá no grego, a sua formação e etc. Né? Mas eu esqueci aqui, tá? Eu esqueci onde fala isso, qual é esse versículo. Mas uma coisa a Bíblia fala, né? Que é a respeito aí da embriaguez, né? A embriaguez é você estar fora de si, né? E a gente sabe que tanto as drogas ilícitas quanto as drogas lícitas, ela tem esse poder de tirar você a sua sobriedade. E assim, eu posso falar para vocês que a maioria das pessoas que bebem, se a gente bebe, fumam e etc, se a gente for ver aí a porcentagem de pessoas que sabem beber conscientemente, né, ou sabem fumar conscientemente, sabem fazer o uso de drogas conscientemente, daquelas pessoas que não sabem fazer o uso consciente, a gente vai ver que a porcentagem, obviamente, aí, das pessoas que usam aquilo ali no intuito de perder a sobriedade, né, de perder ali a sobriedade mesmo, a gente vê que a taxa, obviamente, vai ser muito, mas muito maior de pessoas que usam com o objetivo de perder a sobriedade mesmo de fato, né? E a própria Bíblia condena a embriaguez, né? A Bíblia não proíbe você de beber, por exemplo, vinho, né? A Bíblia, por exemplo, fala que tinha festas que o próprio Jesus, né, ele transformou água em vinho e tal, e o vinho naquela época não era o vinho sem álcool. O vinho, eles faziam o vinho de forma que o vinho pudesse fermentar e tornar aí alcoólico, né? Então, assim, só que aquelas pessoas que seguiam, obviamente, ao Senhor, elas sabiam que elas tinham que ter um limite ali, que não podiam ultrapassar o limite. Então, a gente sabe que se a droga for legalizada, por mais que você defenda alguma coisa ali e tal, se a droga for legalizada, obviamente que por mais que todo tipo de droga, a gente vê que o objetivo dela, na maioria das vezes, né, o povo compra droga por causa de quê? Com o objetivo de se divertir, mas muitas das vezes eles acabam passando o limite da diversão. Eles acabam passando o limite ali. Então, por exemplo,
se legalizar as drogas, muito mais pessoas correm o risco de ficar viciadas, correm o risco de ficarem embriagadas, e muitas das vezes aquilo ali, a Bíblia fala que o cristão não pode ser dominado por nada. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. E quando a gente é dominado por um vício e tal, e outra, não somente isso, mas a Bíblia diz que há rituais, inclusive rituais satânicos, que eles usam a droga como uma forma para acessar o mundo espiritual, para ver demônios e etc e tal. Então você vê que a droga, né, ela tem esse objetivo muitas das vezes ali de, sabe, de ultrapassar o limite da diversão, sabe, para justamente ter um outro papel aí, sabe? Então, se você for ir olhando isso tudo, for encaixando, você vê que na verdade a legalização da droga vai mais contrariar a palavra do que propriamente ir a favor da palavra, entendeu? Além disso, né, nós temos aí o tema também a respeito da sexualização das crianças, né, a sexualização precoce de uma pessoa. A gente vê, né, que Jesus, ele fala no versículo, né, para nós imitarmos as crianças justamente por causa da inocência das crianças. O próprio Senhor Jesus falou, né, quando os discípulos perguntaram: quem será o maior do reino dos céus? Jesus falou: aquele que mais se parecer com uma criança, esse será maior no reino dos céus. Então, Jesus mesmo ele fala para imitarmos as crianças nas suas atitudes, porque as crianças elas são inocentes. Não está falando, né, porque é para você não ter prudência nas coisas, né, não agir com prudência nas coisas, mas está falando que você deve agir muitas das vezes ali como uma criança inocente, sabe? Aquela criança, muitas vezes a criança ali não busca fazer o mal para ninguém, sabe? A criança está ali buscando apenas divertir, apenas fazer o bem e tal. É claro que a criança, para ela crescer assim, ela tem que ser educada pelos pais também, né? E bom, a gente vê esse assunto aí dessa sexualização das crianças, que tem sido algo que tem sido pauta, né, de um desses lados aí que eu tô apresentando para vocês. E a sexualização da criança é algo completamente abominável, sabe? Segundo a palavra. Você não pode tentar incutir na mente de uma criança, falar para uma criança a respeito de temas como esse, sabe? É claro que você deve dar orientação, mas isso cabe aos pais. Não somente os pais, mas esse assunto, né? Ele cabe ali de uma forma através da palavra de Deus, mostrando para ela o que é certo e o que é errado, e não essa questão de deixar a criança ver tudo ali, ensinar a criança como deve, sabe, como é uma relação, ou muitas das vezes você tentar ensinar ali outros tipos de... É claro que você tem que deixar para a criança que a criança deve respeitar todo tipo de opinião. Você primeiro não deve forçar uma criança a aprender esse assunto a respeito de gêneros, etc. Porque isso acaba tirando a inocência da criança, sabe? Muitas das vezes a criança ela vai perdendo a maldade ali, muitas das vezes é aí que entra o vício, em muitas das vezes pornografia. Então, gente, a gente pode ver que essa questão da sexualização das crianças, na verdade, essa sexualização precoce, ela vai fazer com que a criança seja introduzida num ambiente o qual ela não está preparada para ser introduzida, entendeu? E nesse ambiente sexual, nesse ambiente que ensina as crianças a respeito disso, sabe? E muitas das vezes é esse ensino que vai desenvolvendo, né, até os hormônios da criança vai sendo ali, vamos dizer assim, ativados, né, e ela vai entrando em vícios e em atos de lascívia, luxúria, libertinagem, mais cedo ainda, entendeu? Ela pode, então, viver ali numa vida de pecado por causa dessa irresponsabilidade por parte dessa ideologia. Então, que a gente possa refletir a respeito disso, que a gente defenda as nossas crianças acima de tudo, tá? E que você pense nos seus filhos, nos seus netos, né? Se você não tem filho, mas pretende ter, pense neles também, tá? Porque a gente não pode deixar que esse lado, ele vença, ele continua falando, introduzindo coisas completamente contrárias à palavra de Deus, né? Mas é que a gente tem que lutar para que isso não chegue, né, nas nossas crianças, enfim. Bom, e outra coisa que eu queria falar também era a respeito da liberdade religiosa, tá? E da liberdade como um todo também vou aproveitar para falar. Então, assim, a gente pode ver que Deus, ele nos deu livre-arbítrio, né? Então, a gente vê em todo momento a Bíblia, Deus não é um ditador
Deus não é aquele cara que obriga você a seguir ele. Ele chama você, ele te direciona para o caminho certo, mas não te obriga a seguir a vontade dele. E isso é o que demonstra o amor de Deus. Então Deus, ele também não vai te obrigar a você seguir a ele, mesmo sabendo que se você não seguir a ele, você terá um destino ruim. Deus, ele não é o ditador e ele não vai forçar você a isso, entendeu? Da mesma forma, se encaixa na política, tá? Assim como Deus não quer que haja ditadura, né? Não é um ditador, ele não quer que pessoas ajam como ditador, porque se o próprio Deus não é ditador, você acha que as pessoas têm o direito de serem ditadoras? Não. Então que a gente reflita, né? E olhe para qual dos dois lados apoiam mais ditaduras, né? Apoiam mais essa questão autoritária, né? Que a gente possa olhar os países aí do mundo que se encontram, né, desse lado e apoiam a ditadura. Porque eu falo para vocês, tem um lado que de fato vive em ditaduras até o dia de hoje, né? Então, assim, outra coisa que eu gostaria de falar também é a questão da liberdade religiosa. Deus, obviamente, que ele quer a liberdade religiosa para todos nós, né? Até porque quando se há perseguição e intolerância religiosa, isso atrapalha no culto, na adoração, no culto e na adoração a Deus, entendeu? Isso atrapalha. Então, se isso atrapalha a nossa comunhão com Deus, obviamente que ele vai repudiar essa questão da não liberdade religiosa. E, né, eu falei que eu ia falar só o posicionamento da Bíblia, mas isso aqui eu creio que eu tenho que falar, porque é algo super grave. Esses dias eu vi, tá, de uma fonte confiável, lá no sul do Brasil, teve uma manifestação por parte de um lado, que o que acontece? Eles invadiram uma igreja protestante, uma igreja luterana, né, no sul do Brasil, e começaram a manifestar lá dentro da igreja, ou seja, interrompendo o culto, ou seja, atrapalhando a liberdade do culto de alguém, né? E isso contraria a Constituição. Então eles entraram lá dentro, começaram a gritar ocupar e resistir, não sei o que, não sei o que na verdade ocupar, eu não estou vendo nada de ocupação, não, eu estou vendo invasão, porque sua liberdade termina onde a minha começa. Então, a pessoa está lá adorando e do nada vem pessoas atrapalhando lá a comunhão com Deus daquelas outras pessoas. Não dá, não tem como, isso é inadmissível. Isso contraria a Constituição, tá? Isso é crime, praticamente. Eu não sei como aquelas pessoas não foram punidas de alguma forma. Teve outras vezes aí também que eu vi desrespeitos por parte desse lado, tá? Que vocês vão procurar e vocês vão saber qual lado é. Que teve uma manifestação mesmo que a mulher, ela estava com a cruz na mão, com um crucifixo, e pegando e enfiou o crucifixo naquele lugar que eu não vou falar aqui, porque, obviamente, isso é Deus, contraria todo tipo de palavra tula, né? Contra todo tipo de palavra tula. Então, assim, você pode ver que, eu já cansei de ver também pessoas desse mesmo lado chutando a Bíblia, cuspindo na Bíblia, botando fogo na Bíblia, seja o que for, sabe? Então, assim, é algo ridículo, tá? É algo ridículo. Não tem como nós cristãos e até mesmo você que pode ser um defensor da moral cristã, apoiar um tipo de partido como esse, um tipo de lado como esse, entendeu? E no mais, o que eu gostaria de falar é isso, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que muitos aí que às vezes estão do lado, desse lado, né, que contrariam a palavra, deve ter ficado até chocados, ou até mesmo até com uma certa raiva, né? Porque é como aquela frase de Agostinho fala, né? E assim, não tem importância você ter ficado com raiva, mas o importante é você pelo menos botar a mão na consciência e se arrepender, sabe? Porque ainda dá tempo. Se você é um cristão de verdade, um defensor da moral cristã, você busca de alguma forma andar pela palavra, andar de acordo com a Bíblia e com a moral que ela nos indica a andar. Então, é isso, sabe? Que você possa, por mais difícil que seja ouvir isso aqui, tá? Eu espero que, sabe, possa pensar mesmo se você está no caminho certo. E assim, a verdade, a gente tende a amar a verdade quando esta nos ilumina, mas quando a verdade nos confronta, nós tendemos a odiá-la, né? A frase de Agostinho de Hipona. Então, se a verdade nesse exato momento está te confrontando, não odeia ela, não, senhor. Porque por mais doído, como eu falei, por mais doído que for, ela te liberta. E ela te mostra o caminho certo que você deve seguir. E ela evita consequências graves para sua vida. Entendeu? Então é isso. No mais, tamo junto. Eu espero que vocês possam, né, no nome de Jesus, declaro sobre a vida de cada um aqui, que vote conscientemente, que Deus dê entendimento, sabedoria, prudência, conhecimento, tudo que for necessário para que possa votar conscientemente amanhã. Beleza? No mais, gente, brigadão aí para quem assistiu.
Obrigadão pra quem veio acompanhar até o final. E no mais é isso. Um grande abraço, tamo junto, valeu. E no mais, a graça e a paz de Cristo estejam com todos vocês aí, viu?